dando sequência ao estudo, o justo viverá pela fé, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 38. Vamos falar sobre fé, evidência do dom do Espírito. Pegando como base 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim: a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro, operações de maravilha. A igreja deve buscar fervorosamente os dons espirituais, a fim de que a mensagem de Cristo seja proclamada com sinais e maravilha. Nós vamos abordar os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo à igreja. Entre esses dons, encontra-se aquele que pode ser denominado dom de poder, como o dom da fé, os dons de cura e operações de maravilha. Neste estudo, vamos abordar a definição da palavra dom, quais são os propósitos citados na Bíblia quanto a esta importante ferramenta, os vários tipos de fé que existem, a fim de destacarmos o dom da fé e, por fim, as advertências que a Bíblia nos dá acerca dos dons. Iniciamos falando sobre o que são dons espirituais. Segundo o dicionário Aurélio, dom significa donativo, dávida, presente. No Antigo Testamento, encontramos vários termos para a palavra dom, mas o principal dele é matma, que é usado 5 vezes. Nós podemos ver em Gênesis 34, versículo 12, Números 18, versículo 11, Provérbios 18, 11, também Provérbios 19, 6 e Provérbios 21, versículo 14. E ele dá a entender algo que é concedido gratuitamente. No Novo Testamento, o termo principal é carisma, ou charisma, usado para indicar os dons do Espírito, as suas graças conferidas gratuitamente para a obra de Deus. Podemos citar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, versículo 9, versículo 28, versículo 30. O dom espiritual é uma dotação ou concessão espiritual pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente para serviços especiais na execução do propósito divino através da igreja. Então, o propósito dos dons espirituais. Quais são os propósitos dos dons espirituais? Podemos dizer que os dons são faculdades divinas operando nas pessoas humanas, capacitando homens e mulheres a servirem melhor a Deus, no crescimento e na edificação da igreja. Paulo nos diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Analisando alguns propósitos dos dons espirituais. Primeiro, capacitação do crente para testemunhar a respeito de Cristo, conforme Atos, capítulo 6, versículo 8 e 10, também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Podemos dizer também que a confirmação da palavra de Deus, conforme Marcos capítulo 16, versículo 17 e 20, também Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Também podemos citar a atualidade no serviço cristão. Podemos citar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, também Efésios 4, 12 e também 1 Pedro 4, 10. A glorificação do Senhor, conforme João capítulo 16, versículo 14.
a edificação do crente, conforme Efésios capítulo 4, 11 e 12. A edificação da igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 e 5, e o versículo 12. Os vários tipos de fé e a dom da fé. Vários tipos de fé e o dom da fé. A palavra fé corresponde ao hebraico emes e ao grego piteo. A Bíblia ela nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, conforme Hebreus 11:1. Como o termo fé é recorrente da Bíblia, destacaremos vários tipos de fé existentes. Tem a fé natural, a fé salvífica, a fé com aspecto do fruto do Espírito Santo, a fé como dom. Então, a fé natural. O que é fé natural? É o crescimento produzido pela acurada observação da natureza, via de regra, conduz o ser humano a crer na existência de Deus. Por exemplo, os filósofos gregos, que embora desconhecessem os escritos dos profetas hebreus, lograram descobrir em algum ponto de suas especulações a presença insensível do Criador de todas as coisas, conforme lá Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21. A fé salvífica, proveniente da proclamação do Evangelho, esta fé nos leva a receber Cristo como nosso único e suficiente Salvador, conforme 1 João 3,16. A fé salvadora só nasce no coração humano pela pregação do Evangelho, conforme Romanos 10,13. Sem a mensagem da cruz não pode haver salvação. Sem a mensagem da cruz não pode haver uma fé também salvadora. Fé como aspecto do fruto do Espírito. Trata-se da elevadíssima confiança em Deus, devida a partir de uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos ver Gálatas capítulo 5, versículo 22, Romanos capítulo 8, versículo 1 e também versículos 5 e 6. É uma fé constante, paciente, regular, que, independente da circunstância, conforme está lá em Hebreus capítulo 3, versículos 17 e 18. A fé como um dom. O dom da fé é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para que o crente realize coisas que transcendem a esfera natural, visando o benefício e a edificação da igreja. É uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, que capacita o crente a crer em Deus para realizar coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanha, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, e que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como cura e os milagres, conforme Mateus capítulo 17, versículo 20, também Marcos 11, versículo 22 a 24, Lucas capítulo 17, versículo 6. A fé é evidência do dom do Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo ele fala do segundo grupo dos dons espirituais, o dom da fé e os dons de cura e operação de maravilha. Vejamos, eles são classificados taticamente como o dom do poder, como o próprio nome diz, através da operação sobrenatural. Por isso, apesar do distinto entre si, existe uma estreita correção entre eles, inclusive em seus aspectos visíveis. Ou seja, em seu resultado, são recursos extraordinários que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito, colocou à disposição da igreja,
visando, primeiro, aperfeiçoar os santos. Segundo, ampliação do conhecimento de poder da proclamação do povo de Deus. Terceiro, chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina. Algumas verdades devem ser destacadas sobre esses dons. Primeiro, nem todos os crentes possuem esses dons. O dom da fé não é concedido a todos os membros do corpo de Cristo, pois a manifestação do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ao surgir a necessidade e também conforme o anelo do crente na busca dos dons, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. E também 1 Coríntios 14, 1. Todavia, todos os crentes podem orar na autoridade do nome de Jesus, porque ele prometeu realizar sinais confirmando a sua palavra, conforme Mateus capítulo 16, versículo 17. E também o versículo 18. Havendo fé, os enfermos serão curados, conforme Mateus capítulo 21, versículo 22 e João também capítulo 11, versículo 40. Também podemos destacar, não podemos confundir com ensinamentos errôneos. Este dom nada tem a ver com a confissão, ou a chamada confissão positiva, nem com a força do pensamento positivo, pois é um dom que atua sob o controle do Espírito Santo. Logo, algumas verdades precisam ser destacadas. Primeiro, os dons são do Espírito Santo, não pode ser usado pela vontade do próprio crente, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Não depende da nossa vontade e escolha dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Os dons são para a igreja e não apenas para um cristão, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 11. E quando um dom espiritual se manifesta na vida do crente, ele deve atribuir toda a glória ao Senhor, conforme Atos capítulo 4, versículo 9 e 10. Então, as advertências que a Bíblia nos faz acerca dos dons espirituais. Primeiro, embora um crente decorrente da teologia sensacionalista afirme que os dons do Espírito Santo não são para os tempos odienos, ou seja, os tempos de agora, mas estiveram restritos ao período apostólico, os ensinos de Cristo e dos apóstolos mostram exatamente o contrário, conforme Atos capítulo 2, versículo 39, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A escassez ou pouca manifestação desses dons nos nossos dias pode ser por alguma causa. Podemos ver que, primeiro, a nossa incredulidade, conforme Mateus capítulo 13, versículo 58, Efésios 2, 8, Romanos 8, 32, Atos 2, 17. Falta de interesse em buscar estes dons, conforme 1 Coríntios 12, 31, 1 Coríntios 14, 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Falta de temor e adoração e santidade, conforme Provérbio 8, 13, Josué capítulo 3, versículo 5, Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 43. A Bíblia nos faz outra advertência acerca dos dons espirituais. Entre elas estão conhecer os dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Buscai os dons e zelar por ele, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, ser abundante dos dons, procurai abundar nele para edificação da igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 14,
versículo 12. Ter autodisciplina nos dons, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, que diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Também podemos ver ter decência e ordem no exercício dos dons, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, onde vai dizer: mas faça tudo decentemente, com ordem e com decência. Também podemos ver não desprezar os dons espirituais, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 19. Não desprezar os dons espirituais, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 20, que nos vai dizer: não extingais o espírito, não despreze as profecias, também não proíba a manifestação dos dons, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, que vai dizer: e não proibais falar em línguas. Então, sinais, curas e maravilha ocupa parte importante do ministério de Cristo, Jesus e seus discípulos e seus santos apóstolos, com a finalidade de confirmar a mensagem do Evangelho que eles pregavam. Este mesmo poder permanece na igreja nos dias de hoje, a fim de que esta se desenvolva espiritualmente e possa conduzir muitas vidas a experimentar a salvação. Então, os dons espirituais são também para o nosso tempo. Conheça os dons, busque os dons, zele pelos dons, seja abundante de dons, tenha autodisciplina nos dons, busque com decência e ordem os dons, não despreze os dons espirituais e não proíba a manifestação do Espírito Santo. Busque com zelo, busque os dons. O Espírito Santo ele dá para aquilo que for útil. É o Espírito Santo que dá, mas também temos que buscar os dons espirituais, porque estão aí para a igreja, para que possamos testemunhar, porque Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem. Se você crê na palavra de Deus, se você crê nos ensinamentos de Cristo dos apóstolos, você também crê que o Espírito Santo pode te dar hoje dons espirituais, pode te usar de forma tremenda na palavra de Deus, porque sinais seguirão os que crêem. Se você crê, Deus ele pode, através do Espírito Santo de Deus, te conceder dons e sabedoria para administrar. Que Deus abençoe.